E aí pessoal, aqui quem fala é Salvo Campos e hoje nós iremos falar sobre a arte milenar do chute da família Campos. Esse nome é uma brincadeira que eu tenho com meu irmão, porque eu vou mostrar para vocês a forma que nós utilizamos, que nós fazemos para chutar questões de exatas e inclusive, principalmente, utilizar para evitar com que eu possa cair ou não em uma pegadinha durante a prova. Se você quer finalmente aprender uma forma extremamente eficiente de chutar questões de exatas, hoje eu vou lhe mostrar uma maneira de pensar que quero que você tenha a partir de hoje na hora de responder qualquer um desse tipo de questão. Primeiro eu quero que você esqueça tudo aquilo que você já viu sobre dicas de chute. Até hoje, tudo que eu vi sobre chute baseia-se em probabilidade e acaba tendo uma chance de erro muito grande. Sendo que quando se fala em chutar questões de exatas, só existe uma única forma correta de se pensar. E ela é justamente o fato de que você deve entrar na cabeça do autor que fez a questão. O autor da questão de exatas, ele precisa escolher 4 outros números para preencher as alternativas erradas, certo? Então, esses números, eles geralmente são os possíveis erros que o aluno pode cometer durante a questão. E sabendo disso, nós podemos conhecer uma história contada por essas alternativas da questão. Por exemplo, aqui eu trouxe 3 questões que já caíram em Enems anteriores. A primeira aconteceu no Enem de Natureza de 2019. E nós temos outras questões, 2 questões aqui de matemática de Enems anteriores. Então eu vou mostrar como que é a forma correta de se chutar para uma prova de exatas. Essa é a única forma que funciona e qualquer outro truque de chute, ele tem que partir sempre desse princípio que irei trazer para vocês agora. Então vamos ler aqui o enunciado rapidamente, qualquer coisa pause o vídeo, mas o importante dessa questão é que você vai produzir uma certa quantidade de energia ao queimar essa massa aqui de castanha de caju. E o importante aqui é de que você vai ter 50% da energia disponível foi aproveitada. Isso aqui é muito importante. E segundo que ele fala que a temperatura inicial da água era de 20 graus. Então esses são os 2 pontos principais da questão. E no final ele quer saber qual a temperatura da água medida ao final do experimento. Então ele quer saber a temperatura final. Certo? O que nós precisamos fazer para responder essa questão? Primeiro ponto, nós precisamos saber que nós vamos fazer algum cálculo aqui nesse enunciado que vai calcular quanto de temperatura nós conseguimos variar, correto? E a partir disso, o que nós temos que fazer na questão? Nós temos que pegar essa variação de temperatura e somar com a minha temperatura inicial para eu poder chegar na minha temperatura final, que é justamente ela que eu quero na minha resposta. Então, olha só, qual o erro que... Agora nós vamos perguntar, nesse tipo de questão, qual seria o erro mais comum que uma população poderia cometer? Nós temos que imaginar que o cara que está elaborando a questão, ele sabe que milhares de pessoas vão responder essa questão, e ele vai buscar saber qual o erro mais comum, mais provável que a maioria das pessoas possam cometer. E não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que o erro mais comum seria o cara fazer toda aquela equação, chegar no ΔT, ir lá e marcar na resposta, certo? Então, sabendo disso, é de se esperar o quê? Que nós vamos ter uma alternativa com o valor X e uma outra alternativa com o valor x mais 20, que seria justamente a resposta correta. Então, nós vamos procurar nas alternativas valores que tenham x e x mais 20. Por exemplo, a letra A é 25, a letra C é 45. Então, 45 é uma possível resposta correta, porque o ΔT seria 25 e aí o ΔT mais 20 seria 45. A mesma coisa poderia ser letra E. Perceba, você poderia ser o x igual a 50 e aí o x mais 20 seria a resposta certa, a letra E. Só aí nós já diminuímos para 2 possibilidades para acertar a questão. Já facilita bastante, né? Uma coisa é chutar entre 5 alternativas, você teria 20% de acerto. Em 10 chutes na prova, você acertaria 2. Outra coisa é você chutar entre 2 alternativas, você acertaria 5. A cada 10 questões que você chuta, você está ganhando 3 questões por estar conseguindo fazer isso. Então isso é muito importante, isso às vezes pode ser o diferencial para estar te aprovando ou não na vaga que você tão deseja. E agora vamos para a segunda parte, né? Agora nós vamos olhar então que isso aqui seria o possível x mais 20. Esse aqui seria um possível x mais 20. E nós temos aqui que esse cara, então, poderiam ser o x, né? Ou a letra A ou a letra D. E perceba, olha só,
uma é o dobro da outra, 25 e 50. E ele fala que apenas 50% da energia foi aproveitada. Pronto, matamos a questão com isso aqui. Olha só, é muito provável que quando você utiliza a fórmula para calcular a valorização de energia, você vai achar a resposta como 50, que seria a letra D, só que como ele só quer 50% da energia, na verdade o seu ΔT, o seu X aqui, vai ser 25, que seria a alternativa A. E aí a partir disso nós somamos 20 e chegaremos na resposta 45, letra C. E de fato essa é a resposta correta. Então perceba, na medida que o avaliador ele colocou alternativas que possam ser os possíveis erros das pessoas, que seria 25, 50 ou 70, ele acabou lhe dando pistas de qual seria a resposta correta. Inclusive, essa linha de raciocínio foi exatamente a que eu tive na hora da prova. Eu pensei isso durante a prova, é por isso que eu queria trazer esse exemplo para você, porque foi uma coisa que eu fiz na prática ali, na hora da prova. Eu olhei esses números e eu percebi qual o erro mais comum, procurei o valor X mais 20, depois eu comparei o 25 com 50, percebi que um era metade do outro e com isso eu consegui concluir que a resposta certa só poderia ser a letra C. Depois o que foi que aconteceu? Se eu tivesse sem tempo na prova, eu poderia muito bem marcar essa letra C, botar uma observação no número da questão e ir para outra questão. E aí, à medida que eu percebo que eu tenho tempo, eu poderia voltar e responder essa questão. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 3 minutos para responder 2 questões. Eu faria isso com essa, iria responder a outra e estaria correndo um sério risco de acertar as 2 questões, mesmo tendo apenas tempo para responder uma. Então, é muito importante ter essa ferramenta. Outro ponto importante é que isso evita com que eu caia em pegadinha. Na medida que eu paro para pensar qual o possível maior erro e vejo que tem um ΔT mais 20, então acaba que a minha chance de errar e marcar 25, por exemplo, se torna zero, porque eu já me preparei antes para a questão e eu já percebi qual seria o maior possível erro, e aí acaba que eu evito com que coisas como essa possam estar acontecendo. Então vamos para uma próxima questão aqui. Basicamente é o seguinte, eu vou dar uma resumida, qualquer coisa é só pausar o vídeo, mas ele fala que uma empresa de construção comprou um terreno no formato retangular de 700 mil. Então ele falou que ele comprou por esse preço e ele vai vender aqui por três valores. Então você tem que fazer um cálculo aqui, você vai fazer uma multiplicação, uma operação aqui e vai achar um valor x1, você vai fazer esse x2 e você vai fazer essa terceira opção. Você teria que fazer esses 3 cálculos para a questão. E aí ele quer saber qual o projeto que vai permitir o maior lucro e ele quer saber qual vai ser o lucro da construtora. Então, qual seria o possível erro mais comum? Vamos raciocinar. O que nós temos que fazer nessa questão? Nós vamos calcular esses 3 valores, procurar qual vai ser o maior valor. Então, nós vamos chegar aqui no maior valor, por exemplo, sei lá, 1 milhão. E depois, como nós queremos saber o lucro, nós temos que reduzir o nosso custo. Então, nós temos que pegar esse 1 milhão, dividir por 700 mil e chegaríamos à nossa resposta. Então, é isso que nós precisamos na questão. Então, qual seria o erro mais comum? Olha só, imagina um cara respondendo uma questão da seguinte forma. Ele calcula esse x1, calcula o x2, calcula o x3, identifica qual o maior. Então, por exemplo, ele achou que o maior é esse valor bem aqui. Ele olha na alternativa e tem lá a opção, e ele acaba marcando, ele esquece de subtrair os 700 mil. Então vamos procurar alternativas que vai ter um valor x e um valor x mais 700 mil, em que a resposta certa seria justamente justamente o contrário, né? Você vai procurar um valor x e um valor x menos 700 mil. E aí a alternativa certa seria justamente aquela x menos 700 mil. Então, se você perceber, a única alternativa que isso ocorre é justamente entre a letra C e a letra B. A letra C seria provavelmente o maior desses valores x. E aí, a partir disso, você subtrai 700 mil e chegaria na letra B. E, de fato, ela é a resposta correta para essa alternativa. Vou dar um outro exemplo aqui. Existem vários exemplos de questões de Enem que você pode fazer isso. Eu trouxe situações diferentes. Uma aqui nós teremos que fazer uma análise. Nessa outra aqui, a diferença seria você subtrair 700 mil. Agora nós vamos perceber um outro caso aqui de questão que nós vamos aplicar essa forma de pensar. Então vamos resumir o que nós estamos fazendo. Passo 1, pensar o que acontece, o que está passando na cabeça do corretor. E segundo,
pensar quais são os possíveis erros mais comuns de uma população. Qual o erro mais comum que as pessoas podem estar cometendo. E muito provavelmente esse erro mais comum seria o seu erro mais comum. Então, pensando nisso, vamos eliminando alternativas. Essa outra questão fala o seguinte: ela fala que tem uma fábrica onde ela possui uma quantidade X de caminhões, e esses X caminhões ao todo, somados, eles têm uma capacidade, certo? Eles têm uma capacidade máxima, uma capacidade C, e junto eles vão calcular, eles vão carregar 90 toneladas. Depois disso, eles querem aumentar em 6 unidades a quantidade de caminhões para transportar a produção, de forma com que... cadê onde é que ele fala aqui? De forma com que ele reduza a capacidade máxima de meia tonelada. Então vamos lá, nós temos inicialmente X caminhões, onde cada um vai carregar uma capacidade C, de forma com que ele chegue a 90. Depois disso, nós vamos ter que aumentar em 6 unidades a quantidade de caminhões, né? De forma com que essa capacidade seja 0,5 a menos. Então, se eu consigo carregar 5 toneladas cada caminhão, eu só vou poder colocar 4,5. E com isso, eu chegaria nas mesmas capacidades de 90. Então, o cálculo seria mais ou menos esse, você teria que desenvolver isso aqui. Mas vamos lá, ele quer saber qual o número atual de caminhões. Então, qual seria o erro mais comum dessa questão? A pessoa desenvolve toda essa equação aqui e chega no valor X. Só que ele não quer saber o valor de X, ele quer saber o atual. O valor atual é X mais 6. Então nós temos que procurar alguma alternativa que tenha X mais 6 como resposta. Então perceba que poderia ser a letra A, porque nós temos a letra B, que é 30, consequentemente a letra A seria 36. A pessoa poderia achar X igual a 30 e a resposta certa seria 36. Ou também poderia ser a letra D, porque nós temos a letra E, que seria 10. Já reduzimos novamente para duas possibilidades, e aqui até nós, se a letra A ou a letra D que estão corretas, então os possíveis X para a solução seriam letra B ou letra E. Então com isso você consegue já reduzir para 50%, e depois aqui você poderia fazer simplesmente uma tentativa, né? Você poderia considerar, vamos considerar que o inicial aqui de 30 caminhões, então com isso saber se esse valor bate. Se eu preciso carregar 90, se eu dividir por 30, eu vou perceber que cada caminhão está carregando 3 toneladas. Depois nós temos que reduzir 0,5, então cada caminhão vai carregar 2,5 toneladas, e nós iremos multiplicar isso aqui por 3,6, e nós temos que identificar que valor que isso vai acontecer. Então, multiplicando isso aqui, percebe claramente que ele vai chegar na resposta exatamente de 90. Uma outra forma também, sabendo que ele tem que multiplicar por 2,5, seria você dividir 90 por 2,5 e perceber se essa resposta dá igual a 36. Podemos multiplicar os dois por 4, isso aqui ficaria 360 dividido por 10, que é igual a 36, é a resposta certa. Então já poderíamos marcar aqui a letra A como resposta correta. Também poderíamos testar isso com a letra B, né? Ficaria 90 dividido por 10, ficaria 9 toneladas, ou seja, no segundo cenário teríamos que utilizar 8,5. Poderíamos fazer então de forma com que temos que testar se 90 dividido por 8,5 seria igual a 16. Então poderíamos multiplicar aqui 8,5 vezes 16, seria dobrar esse número 4 vezes, né? Então seria 17, 34, 68, 136. Perceba que 136 é diferente de 90, então esse cálculo aqui ele está errado, isso não existe. Então com isso conseguimos marcar aqui como resposta a letra A. Mas o mais importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando nós pensamos dessa forma, isso evita com que eu cometa o erro de marcar letra B, principalmente, porque isso seria um erro muito comum. Você pode ser uma pessoa que inclusive já domina esse assunto e poderia cair nesse erro dessa questão justamente por causa disso. Você já consegue montar essa equação, você já consegue essa equação aqui, você já consegue desenvolver e você já consegue chegar no x igual a 30, mas numa prova de 90 questões, imagina que essa questão 80, 82, no cansaço, você pode simplesmente olhar x igual a 30 e ir lá e marcar a letra B, e iria estar perdendo uma questão desnecessária, uma questão que você sabe responder. Então quando você faz isso, além do fato de você conseguir muitas vezes aumentar
aumentar a sua chance de acertar o chute, mas o principal é que você evita bastante a chance de cair em pegadinha. E isso é extremamente importante para os próximos vídeos, pois nós iremos começar a estudar os padrões de questões das questões de matemática no Enem. E isso é muito importante, porque o primeiro ponto é você parar de errar questões que você sabe a resposta, sabe responder, para depois podemos focar no que realmente é ali na questão do conteúdo. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido de alguma lição e vejo vocês nos próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima.